que Ele fale com autoridade, que Ele fale de uma maneira poderosa e que possa transformar, confrontar e impactar os corações das vidas que estão aqui presentes nessa noite. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz. Tome assento, meus irmãos. Vamos fazer leitura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Os versículos de número 21 em diante. Romanos, capítulo 3, versículos de número 21 até o versículo de número 28. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, apaziguamento pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, o orgulho? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Meus irmãos, a luta indômita e frequente, constante do apóstolo Paulo, à sua época, foi provar que a obra da redenção tinha um centro, e esse centro é Cristo. Nos dias de Paulo, os seus compatriotas, os judeus, eram um grande empecilho a isso, porque em nome da sua tradição eles bloqueavam qualquer possibilidade, por mais mínima que fosse, de que alguém pudesse ser salvo por um ato exclusivamente divino. Era inconcebível para os judeus contemporâneos de Paulo aceitarem a ideia de que alguém poderia ser salvo independente do cumprimento da lei, da observância da lei, de maneira que eles vão tornar-se um certo empecilho para o ministério do apóstolo Paulo. Eis a razão porque a mensagem do Evangelho ela vai causar tanto espanto, tanto assombro. O Evangelho, meus irmãos, a boa nova da justificação pela fé, é a revelação de Deus desde sempre. O Evangelho não é o Evangelho apenas a partir do Novo Testamento. O Evangelho é o Evangelho desde sempre. A revelação de Deus é a boa notícia, a boa nova salvadora, a ação de um Deus que nos salva, que vem ao nosso encontro, porque o pecado nos coloca em uma situação de total depravação e, portanto, total dependência. Paulo, na sua época, nos seus dias, deixou isso muito claro. Eu gostaria de convidar a igreja para que juntos nós lêssemos alguns textos. Primeiro em Gálatas, capítulo de número 3, Paulo ele vai deixar isso muito claro. O Evangelho é o Evangelho desde sempre, não é uma nova mensagem, é a mensagem de Deus. Gálatas capítulo 3, os versículos de número 6 a 8, diz o apóstolo Paulo: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, creditado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro
o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Meus irmãos, quanto a isso, não há uma concessão paulina, não existe amoldamentos a serem feitos, não existem concessões a serem feitas. Paulo, em relação a isso, ele é radical. O versículo de número 28 do texto que nós lemos hoje, no capítulo 13 de Romanos, ele vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Para Paulo, qualquer tentativa que fosse contrário a esse princípio era tratado com uma radicalidade apostólica destacável. Vamos ler juntos, meus irmãos, Gálatas capítulo 3, ainda aproveitando já que o texto possivelmente já esteja aberto, capítulo 3, os versículos de número 10 e 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Capítulo de número 5, versículo de número 4, olha o que diz Paulo. E aqui ele vai ser contundente. Ele vai dizer: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A obra de Deus é nula a vocês. Se vocês querem aditar a graça de Deus, a obra de Deus, a justiça oferecida por Deus em Cristo, se vocês querem adicionar a isso o cumprimento dos mandamentos, regras, leis, cerimônias, a marca da circuncisão, Paulo chega ao extremo, e isso sem dúvida nenhuma era heresia para os seus contemporâneos judeus, quando ele diz: a circuncisão nada é. Nada é o ser circuncidado ou não ser circuncidado, e sim o ser uma nova criatura em Cristo. Meus irmãos, o impacto dessa mensagem, ela causou desconforto, fez inimigos, mas a mensagem apostólica é essa: nós somos justificados, declarados justos diante de Deus apenas pela fé, sem as obras da lei. Portanto, meus irmãos, a obra da justificação, ela é uma obra que vai ter pelo menos 3 características. A primeira delas, ela é uma obra vicária, ela é uma obra substituta. Essa é a mensagem de Paulo, essa é a pregação paulina. E eu gostaria de ler com você 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Diz Paulo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda característica, além de ser uma obra substituta, porque ele é então o nosso representante, assim como o Adão era o representante da raça humana, e ao pecar, por meio de Adão, na qualidade de representante, trouxe a todos nós a imputação do juízo, do pecado, da morte. Cristo agora se coloca como o nosso representante, e por meio dele a vida de Deus nos é alcançada, por meio dele a justiça de Deus nos é ofertada, por meio dele a redenção nos é alcançada. A segunda característica, meus irmãos, dessa obra justificadora de Deus, além de ela ser substituta e vicária, ela vai ser única. Ela é única. Paulo vai dizer em segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, ele vai declarar: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Portanto, é único essa oferta e esse trabalho, essa dádiva que Deus nos oferta em Cristo. E a terceira característica é que ela é
uma obra exclusiva. O apóstolo Pedro ele vai dizer, Atos capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outro há, porque dado aos homens, ninguém recebeu um nome pelo qual nós possamos ser salvos, exceto Jesus Cristo. A exclusividade, a singularidade da obra do Senhor Jesus na obra, no trabalho de nos justificar e de nos declarar justos diante de Deus. Portanto, meus irmãos, e só pode ser recebida essa graça da justificação mediante a fé. Efésios 2, os versículos de número 8 a 10, que é um texto que é recorrentemente citado aqui no púlpito do Jardim Botânico. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém, nenhum de nós aqui, se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que andássemos nas obras que Deus de antemão preparou, para que o seu povo caminhasse e trilhasse nelas. Meus irmãos, essa é a mensagem do Novo Testamento. A explícita mensagem da justificação pela fé no Novo Testamento. Essa é a clara mensagem do Evangelho. O homem é justificado somente pela fé. É olhando a obra do crucificado e confiando nela, sem nenhum aditivo, sem nenhuma participação nossa, sem nenhuma colaboração humana, apenas confiando na obra que Ele fez, apenas recebendo a obra realizada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que a nossa justificação está então garantida e assegurada e conquistada. Essa é a mensagem do Novo Testamento. O fato é, meus irmãos, que passados 1500 anos depois, após muitos processos e formulações, a igreja cristã ela acabou se encontrando num emaranhado de misticismos e filosofias que simplesmente desviaram o coração da igreja destas verdades aqui proclamadas. A igreja medieval da época da Reforma, no que tange a fé, ela tinha algumas formulações. Eu vou citar algumas delas aqui. Primeiro, a igreja medieval, ela entendia que a justificação, ela se basearia numa graça infusa, em alguma boa qualidade humana, algo que os homens pudessem fazer para que assim obtivessem o favor divino. Também, a igreja da época entendia que a justificação seria um ato medicinal, como que um ato de cura, um processo de combate de uma doença, pelo qual o pecador seria feito justo mediante a santificação, ou seja, por um processo. Ele então alcançaria, obteria a vitória sobre o pecado, alcançando assim o favor de Deus, sendo assim favorecido por Deus. Uma segunda proposição da igreja medieval, à época em que eclodiu, estourou a reforma protestante, ela está pautada no seguinte: a justificação haveriam graus de justificação, de sorte que um crente estaria mais justificado em relação ao outro. Haveriam crentes mais justificados e outros menos justificados. O crente não poderia estar seguro de sua salvação. E meus irmãos, tais perspectivas em relação à justificação, elas abriram um caudal para todo tipo de manipulação, dominação, para toda a sorte de manipulação que acabou, de alguma maneira, provocando o coração do jovem monge agostiniano Martinho Lutero. E o drama de Martinho Lutero é muito bem narrado pelo Tim Chester nesse livro, e ele vai dizer o seguinte: Lutero, narrando o seu drama, a sua época, ele diz o seguinte:
A justiça de Deus é nele revelada. Eu, Lutero, odiava a palavra justiça de Deus, que pelo uso e o costume de todos os meus professores foi ensinada a entender filosoficamente como referência à justiça formal ou ativa, como eles a chamam, ou seja, a justiça pela qual Deus é justo e pela qual Ele pune os pecadores e iníquos. Mas eu, Martinho Lutero, irrepreensível que era, achava que diante de Deus era pecador, com uma consciência extremamente perturbada. Não podia ter certeza se Deus havia sido aplacado por minha satisfação. Eu não o amava. Pelo contrário, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores. Em silêncio, se eu não blasfemava, certamente resmungava com veemência e ficava irado com Deus e dizia: não basta que sejamos miseráveis pecadores, perdidos por toda a eternidade devido ao pecado original, sermos oprimidos por toda espécie de calamidade por meio dos 10 mandamentos, porque Deus amontoa tristeza sobre tristeza mediante o Evangelho, e com o Evangelho nos ameaça com a sua justiça e a sua ira. Era assim que eu me enfurecia com consciência indômita e perturbada, constantemente atormentado por São Paulo com aquele pedaço em Romanos 1, desejando ansiosamente saber o que queria dizer com aquilo. Meditava noite e dia nessas palavras, até que finalmente, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao seu contexto. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo viverá pela fé. Comecei então a entender que nesse versículo, a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa vive por dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Comecei a entender que esse versículo queria dizer que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, mas é uma justiça passiva, ou seja, pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. De repente, senti ter nascido de novo e entrado no próprio paraíso por seus portais abertos. Imediatamente vi toda a Escritura por uma ótica diferente. Percorri de memória as Escrituras e descobri que outros termos tinham significado semelhante, ou seja, a obra de Deus, que é o que Deus opera em nós, o poder de Deus, que nos torna poderosos, a sabedoria de Deus, com a qual Ele nos torna sábios, a força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus. Estava estas minhas doces palavras agora: a justiça de Deus, com tanto amor quanto antes eu tinha odiado. Para mim, esta frase de Paulo era o próprio portal do paraíso. Aleluia! Essa experiência de Martinho Lutero, quando ele entende que a justiça ofertada por Deus e descrita no Evangelho não era refém da interpretação da igreja da sua época, que a entendia como o ato pelo qual Deus, então, sendo justo, iria condenar, julgar os pecadores. Nesse exato momento, meus irmãos, Lutero então vai dizer: nós temos aqui um problema, e um problema que só Deus pode resolver. Nós temos aqui o problema de um Deus santo, justo, homens pecadores, que para que sejam salvos, eles precisam de uma intervenção desse Deus, porque estão em um estado, em uma condição de rendição plena. Ou esse Deus santo faz algo por eles, ou nada será feito. E quando ele entende que a justiça de Deus é a oferta da graça, da misericórdia, é a oferta da bondade de Deus na obra da cruz,
o seu confronto em relação a tudo que está sendo proposto à sua época se dá. E se dá, meus irmãos, de forma radical. Se a época se defendia que a justificação era um processo, Lutero diz não. Pela Escritura está muito claro. Não existe um processo gradual pelo qual eu vou sendo justificado, um pouco mais justificado, um pouco menos justificado. Não, essa é uma obra exclusiva de Deus e ela é uma obra cabal. A expressão justiça que nos é imputada é uma justiça que nos é creditada. Meus irmãos, quando Lutero fala sobre a justificação pela fé, ele usa alguns termos bem fortes. Ele diz essa iníqua revelação, porque ele diz: esses homens mereciam morrer, o que eles mereciam era o juízo, mas Deus em sua misericórdia, bondade e graça imputou, creditou, depositou sobre eles a sua justiça, a sua perfeição em Cristo Jesus. De maneira que ele vai dizer: isso não é processual, isso é uma declaração legal. Deus em Cristo, o Pai em Cristo, o Pai de quem declarou, quando do batismo de Jesus, os céus se abrem e a voz do Pai se faz ouvir, e ele diz: eis aí o meu Filho, em quem está o meu prazer. Ele, Cristo, que é o agrado do Pai, o prazer do Pai, aquele que cumpre a lei, aquele que tem a vida justa, perfeita, reta, em quem não se encontrou pecado. Jesus mesmo desafia os seus algozes fariseus, dizendo: o príncipe deste mundo vem aí e ele nada tem em mim. Esse Jesus se oferece no nosso lugar e na cruz, paga o preço da nossa culpa, para que então a sua justiça, e é isso que Martinho Lutero vai dizer, para que essa justiça nos seja imputada, creditada. E a pergunta é: por que preço? Como é que se conquista isso? Como é que se agarra isso? Como é que eu posso me apropriar dessa justiça de Deus? Mediante a fé. Mediante a fé. A fé não é um fim em si mesmo. A fé é um meio pelo qual eu vou ter acesso a essa rica graça e misericórdia. Meus irmãos, é assombroso, mas essa é a mensagem do Evangelho. É assustador quando nós pregamos dizendo: nós somos justificados única e exclusivamente pela fé. A nossa carne grita dizendo: não pode, eu tenho que ter parte nisso, não pode, eu tenho que fazer alguma coisa. Para Lutero, a fé, meus irmãos, a expressão latina época, fidúcia, é confiança, é dependência, é um estender de mãos vazias, é um pedinte. A fé é uma autodenúncia. Lutero desafia o povo da sua época e a época da reforma, para que entendam que a fé, meus irmãos, não é uma virtude. A fé é um dom, é um presente de Deus, é uma autodenúncia, é um reconhecimento de que eu dependo de Deus. Isso é a fé. A fé é o reconhecimento da minha necessidade. A fé é o reconhecimento de que eu sou um ser carente, vendido ao pecado, e que a única resposta para a minha vida está na cruz de Jesus de Nazaré. Está na obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a única resposta para o meu pecado está em Jesus de Nazaré. Meus irmãos, essa é a mensagem. E aí, em razão disso, é que a declaração de Martinho Lutero, tão citada pelo Gabriel Cantes, tão citada pelo pastor Majewski, ele vai dizer: este é o artigo pelo qual a igreja está de pé ou ela cai. Porque ou a obra da salvação, ela é uma obra de Deus, e por ser uma obra de Deus ela será levada a efeito, ou ela é uma obra que tem cooperação humana. E se ela tiver cooperação humana, ela está fadada a fracassar. Ela está fadada a não ser levada a efeito. Então ele vai dizer: a justificação pela fé, o ato do recebimento da justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé, pelo reconhecimento
da minha necessidade e o depositar da minha confiança única e exclusivamente no crucificado, única e exclusivamente naquele que foi à cruz, aquele que sofreu as chagas por minha transgressão, pelo meu pecado, pela minha maldade, aquele que assumiu o meu lugar. A cruz era minha, a cruz era o meu lugar, a cruz eu era digno dela, mas Deus, que é rico em misericórdia, decidiu assumir o meu lugar. Quando eu, em confiança, deposito toda a minha esperança na obra do Cordeiro de Deus, eu sou alcançado pela dádiva maravilhosa da justificação pela fé, e diante de Deus sou declarado justo. E é isso, meus irmãos, que é assombroso, saber que a minha salvação não depende de mim, aos olhos de Deus Ele me vê justo por Jesus Cristo. Eu sei que é assombroso pregar isso, porque às vezes alguém me ouvindo pregar pode dizer assim: mas essa mensagem é perigosa, isso pode conduzir as pessoas a uma libertinagem. Será que não existe um freio? Meus irmãos, não há freios, não existe auxiliares, não existe meios de auxílio a essa obra. Essa obra é única e exclusiva de Deus. Mesmo a fé, quando eu digo que confio em Deus, é porque houve uma iniciativa divina. Ele me encontrou, Ele me buscou, Ele me presenteou com a fé que eu tenho para confiar nele. Não existe absolutamente nada que nenhum de nós possamos fazer ou realizar para cooperar com Deus nessa obra. Meus irmãos, só assim fará sentido aquele texto bíblico que diz: a salvação pertence ao Senhor. Eu sei que é assombroso, eu sei que é, de alguma maneira, uma mensagem que nos assusta, mas essa foi a mensagem que a época da reforma, esse restaurar da mensagem neotestamentária, esse reencontrar da mensagem apostólica paulina, meus irmãos, essa e esse é o artigo pelo qual a igreja está em pé ou cai. Agora nós não podemos ignorar o fato. Não obstante nós sermos declarados justos diante de Deus, por outro lado nós ainda permanecemos pecadores. E aí eu vou na esteira do Cânides aqui, que é quem sempre cita, né, o pensamento de Lutero, onde ele vai falar sobre os constantemente, permanentemente, simultaneamente justo e pecador. Eu sou, ele fala no primeiro momento simultaneamente, depois sempre justo e pecador. Ou seja, diante de Deus, pela obra de Cristo, eu sou contemplado como justo, mas a realidade da minha natureza, ela me diz outra coisa. E que bom que eu estou falando de algo aqui que é comum a todos hoje à noite. Se eu estivesse falando de muito dinheiro, eu estaria fora da conversa, porque isso eu não tenho. Agora, quando o assunto aqui é natureza pecaminosa, isso é comum a todos. Todos nós nos conhecemos muito bem. Me faz lembrar agora uma ameaça que fizeram a Jonathan Edwards. Mandaram dizer a ele: nós sabemos coisas terríveis sobre você. E a resposta dele é: fiquem muito tranquilos, o que eu sei de mim mesmo é muito pior do que aquilo que vocês pensam que sabem. Nós nos conhecemos, nós sabemos exatamente quem nós somos, nós sabemos os impulsos que nos acompanham, nós sabemos prazeres que habitam em nós. Nós conhecemos, nós sabemos, todos nós. E não existe nenhum de nós que não viva o drama dessa natureza pecaminosa e ruim que nos habita. Isso é comum a todos nós. Meus irmãos, quando nós entendemos que eu sou justo diante de Deus pela obra do Calvário, mas mesmo sendo quem eu sou, ao mesmo tempo justo e pecador, a graça de Deus continua me sendo ofertada, porque Deus não estará negociando comigo, porque Deus não estará esperando de mim uma resposta daquilo que eu possa fazer, porque não há o que eu possa fazer. Tudo o que tinha que ser feito foi feito em Cristo. Sempre que a minha natureza me infligir dor,
angústia, pecado, é hora de me jogar de joelhos e dizer: Filho de Deus, tem compaixão de mim. Sempre como Pedro, quando nós formos afundar nas águas da incredulidade, é hora de erguer a mão. E os filhos de Deus, se tiverem que cair, que caiam no melhor lugar do mundo, aos pés de Jesus, e pedindo a Ele socorro e misericórdia sempre. Porque sempre a sua graça estará sendo ofertada àqueles que confiam em Cristo. Essa é a mensagem da reforma. Essa é a mensagem que nós estamos celebrando, rememorando. E a pergunta, meus irmãos, respeitando o nosso tempo, e hoje? E nos dias de hoje? Qual é a relevância disso? Meus irmãos, nós vivemos em uma época onde a fé, ela é interpretada como pensamento positivo. Vai dar certo, a porta vai se abrir. Se Deus está na frente, dá tudo certo. Nós vivemos hoje numa época em que a fé, ela é interpretada como um poder mágico, aonde se eu crer, coisas serão profundamente, radicalmente alteradas, a despeito de qualquer critério. Se eu crer, Deus fará. E aí nós vemos pessoas fazendo as campanhas mais absurdas, em nome dessa fé mágica, os 21 dias de sei lá o quê, aonde transformaram Jesus no gênio da lâmpada, e muito pior, porque o gênio da lâmpada ainda tem a ética dos 3 pedidos. Esse Jesus que o movimento neopentecostal oferece, ele é pior, porque ele não tem limite. O que determinar para ele, ele faz. As campanhas mais absurdas podem ser feitas em nome dele, que no final ele vai cumprir. A fé hoje, ela mergulha nesse misticismo destituído totalmente, radicalmente destituído de bom senso. Eu não estou falando nem da escritura, estou falando de bom senso. As campanhas de fé absurdas que são feitas dia após dia, e não é algo velado, é algo que está aí na televisão, não é? Apesar de que a televisão brasileira, especialmente a TV aberta, quem a utiliza sabe como que abre um bueiro, né? Mas em algum momento, quando alguém vai passar a procurar alguma coisa naquela oferta, esses dias eu fiquei apavorado. Eu comecei a procurar, assistir um telejornal. Meus irmãos, que tem de programa de igreja em televisão, é um troço assim que chega a cansar, né? Igreja, e a oferta é essa, esse poder mágico, essa negociata com Deus, que é só cumprir a campanha dos 7, os 15, os 21 dias, sei lá quantos dias, e no final, Deus fará. A fé, na época em que nós vivemos, ela é interpretada também como um sentimento que pode ser desvinculado da verdade, e que ainda assim manipulará a Deus. Eu sou cansado de ouvir gente dizendo: eu sei que o que estão fazendo lá não é correto, mas é que pela fé deles a coisa aconteceu. Como se a fé proposta pela Escritura Sagrada fosse esse sentimento que é totalmente desvinculado da Escritura, e que, porque eu creio, Deus fará, independente da sua palavra, da sua verdade. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo de número 7, no versículo de número 38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Não basta simplesmente crer em Jesus. Que Jesus você crê? É esse Jesus, gênio da lâmpada? Esse não é o Jesus do Evangelho. Quem crê em mim, como diz a Escritura. E o que diz a Escritura acerca de Jesus? Ele é a oferta pela minha e pela tua culpa. Ele é o Deus encarnado que veio ao nosso encontro para nos resgatar dos nossos pecados. Emanuel, Deus conosco. Aquele que veio nos salvar da nossa miséria e do nosso pecado. Meus irmãos, a mensagem do Novo Testamento,
pregada e redescoberta à época da Reforma, ela continua tão atual hoje como foi a época da Reforma e como foi a época do Novo Testamento. E eu quero, meus irmãos, rapidamente dizer a vocês hoje à noite aqui, tendo em vista o entendimento claro sobre a justificação pela fé, nós precisamos, em primeiro lugar, não podemos de forma nenhuma entender que há em nós a possibilidade de resolver o problema do pecado. Só Cristo, somente o crucificado tem a resposta para o problema do pecado. O nosso legalismo, a nossa vontade de fazer tudo certinho, de andar retinho na presença de Deus, a nossa pretensa piedade, santificação, aquele ascetismo radical, a nossa especulação, seja ela filosófica, seja ela especulação teológica apenas, ou alguma experiência mística, de algum encontro, de algum momento de êxtase que você pode ter tido na vida, eu vou lhe dizer que nada disso resolve o problema do pecado. A solução para o problema do pecado humano está na cruz de Jesus, e é para lá que nós temos que olhar. É para a obra do crucificado que nós temos que olhar. É para a obra feita no Calvário que nós temos que endereçar o nosso olhar. E é sobre a obra de Cristo, e é para a obra de Cristo que nós temos que endereçar toda a nossa confiança sempre. Segundo lugar, meus irmãos, se a fé que você ou eu diz ter te faz pensar positivamente, se alguém que acorda de manhã cantando, não é que nem muita gente depressiva, que caminha arrastando os pés, se essa pessoa positivista, de manhã acorda, o olho está brilhando, peito inflado, vai conquistar o mundo, não há barreiras. Se a fé que você tem te faz ser essa pessoa positiva, e eu não estou aqui demonizando o positivismo, é extremamente melhor conviver com alguém positivo do que com alguém negativo, não é? Deve ser assim uma antessala do inferno viver com alguém que é extremamente negativo, ó vida, ó azar, não faz, vai dar errado, né? Ok, não há problema nenhum. Mas se a fé que nós temos apenas nos faz pessoas positivas, alto astral, gente boa, alegre, se a fé que nós dizemos ter nos faz vencer as doenças, não tem doença que me abata, porque eu bato com o pé no chão e eu digo sai em nome de Jesus e ela sai. Eu ponho a mão na cabeça e digo sai e ela sai. Se a fé que eu e você dizemos ter, ela nos faz enriquecer, prosperar, porque hoje a igreja atual não consegue falar das bênçãos de Deus sem mencionar o ter. A igreja atual não consegue falar da bondade de Deus sem mencionar uma conquista material. Na rua, quando se sai para pregar, a vendagem é: venha Cristo e vai te curar, abre a porta do emprego, venha Jesus, Ele vai resolver os teus problemas. Não se consegue falar da bênção de Deus em outros termos, senão em conquistas materiais. Se a fé que você diz ter é apenas uma fé que te faz conquistar, ter, possuir, mas essa fé, ela não te conduz a Cristo, se essa fé não te faz olhar para a cruz, se essa fé não denuncia em você a tua dependência de Deus, se essa fé, ela não te faz reconhecer a tua miséria e o teu pecado, e não te faz olhar para a cruz, essa fé que você tem, ela pode ser até algo interessante e bacana, mas ela não é a fé bíblica. Porque a fé bíblica, ela é a confiança que é endereçada totalmente sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Terceiro lugar, a justificação pela fé, ela se dá sem qualquer obra antecedente, de preparação, atual ou subsequente.
A justificação em Cristo, ela é completa e definitiva. Não pense, como muitas vezes, existe aquela, eu chamo de um alçapão evangelístico. Venha Jesus, Ele te ama, pecador miserável, Ele perdoa qualquer coisa em você. Aí o camarada acredita e vem. Aí quando ele vem, depois de 2 meses, diz, a cota de misericórdia diminuiu. Agora tu conhece. Agora não pode mais errar, porque agora já conhece. Isso não é bíblico, meus irmãos. Paulo, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer que se Cristo nos amou quando éramos inimigos da cruz, inimigos de Deus. Se Cristo nos amou quando nós deliberadamente odiávamos a Deus, logo diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8, logo muito mais agora. Aleluia. Amém. Se a época em que eu era deliberadamente um inimigo da cruz, Ele me amou, logo muito mais agora. E eu vou aproveitar a esteira do Sola Gratia, da ministração do domingo passado, em dizer a você que isso não é uma amenização em relação ao pecado, isso não nos compete. Meus irmãos, eu quero dizer a você que se você ama Cristo, mas não é o cristão que gostaria de ser, continue olhando para a cruz. É na cruz que está a segurança da tua santidade, da vitória sobre o pecado. É na cruz, é na obra de Jesus que está a certeza de que você sim está no caminho do amor e da vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque a expressão em Cristo, ela carrega consigo esse significado. Nós estamos em Jesus, nós estamos ocultos na justiça dele, e toda vez que o pecado te fizer cair, eu quero dizer a você, vá à cruz, vá ao Senhor, vá ao Cordeiro de Deus, porque Ele tira o pecado do mundo. Aleluia. Não aceite como definitivo nunca, porque se em você há desejo por Deus, se em você há o reconhecimento do teu pecado, há esperança na obra do Calvário, saiba que esse sentimento em você não é teu, foi Deus quem te deu. Bem-vindo ao caminho dos discípulos de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém que não é tão maduro na fé, para alguém que olha assim para os obreiros, para os pregadores, e veem os obreiros como seres alados, assim, um pouco menor do que anjos. Não existe isso. Não se engane, não existe isso. O que existe são pecadores que foram alcançados pela graça de um Deus santo e maravilhoso, que tudo o que tinha por direito a fazer era nos condenar, mas em Jesus e na obra da cruz Ele resolveu nos resgatar, e Ele assume a nossa culpa e nos oferece a sua justiça, a sua santidade, a sua perfeição, a sua graça e a sua misericórdia. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, meus irmãos, a fé, ela não é uma virtude, a fé é um dom. Saiba que a resposta que você dá a Deus é por causa de uma ação de Deus em você. Nossa resposta a Deus, ela é reativa à obra de Deus em nós. Portanto, sejamos humildes. Sejamos humildes. Como diz Paulo, onde está logo a vaidade, a jactância, o orgulho, a arrogância? Sejamos humildes. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quinto lugar, a fé ela não é um fim em si mesma. A fé ela é um meio que nos conduz a Cristo, um meio que nos conduz à graça, um meio que nos conduz ao amor de Deus, um meio que nos conduz à misericórdia de Deus, um meio que nos conduz à bondade de Deus, um meio que nos conduz a um relacionamento pessoal com Deus, que de juízo, por causa da obra do Calvário, Ele passa a ser o nosso Pai. Bendito seja o nome de Deus. É por causa da obra da cruz que Deus, de meu juiz, Ele é feito meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar, meus irmãos, dentro do tempo determinado pelo reverendo,
uma instituição, uma igreja, que reivindica ser igreja, mas se ela nega, ou ela condena o sola fide, saiba, essa é uma instituição religiosa de qualquer natureza, mas ela não é uma igreja. A igreja de Cristo, ela arvora a bandeira da justificação pela fé, e diz a todo homem, em todo tempo e em todo lugar, que nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Que Deus nos guarde nessa certeza, no nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que a Dani, não sei se vocês podem cantar um hino, depois eu oro dos irmãos. precioso nome do Senhor Jesus, nós estamos em toda reverência na tua presença.
presença essa noite, bendizendo e adorando ao teu nome, por ser esse Deus grande, justo, santo que és. Mas a tua santidade, o teu amor, eles se encontram em nosso favor, e nós bendizemos ao teu nome nesse dia por isso. Bendito é o teu nome porque o Senhor nos amou, e na cruz o Senhor pagou o preço, nos ofertou a tua justiça. Essa noite, meu Senhor, eu oro para que a nossa depressão ela se encontre com a estabilidade e a paz de Cristo nessa noite. Eu oro, meu Senhor, para que a maldade que nos habita, o ódio, a tara, o descontrole, ele se encontre com a justiça de Cristo nessa noite. Que nós, curvados diante do trono da tua graça, com as mãos estendidas, porque a nossa parte não é parte alguma, é apenas receber a obra realizada no Calvário. E essa noite teu Espírito e tua palavra nos desafiem a sairmos daqui certos de que, mesmo que os céus e a terra tremam, a nossa salvação ela está em ti, Jesus. Não existe em nós nada que possa alterar o teu amor por nós, porque o teu amado Filho é o nosso Salvador e Ele está diante de nós. Glória ao teu nome. Oh, bendito é o teu nome nessa noite. Mediante a fé, sem obra nenhuma, sem cooperação alguma, nós recebemos a tua justiça, o teu perdão e a tua misericórdia. Que essa noite, com a alma profundamente renovada em alegria, em júbilo, nós saímos daqui confiantes e declarando: bendito é o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou justificado diante de Deus pela fé somente, sem cooperação alguma, porque assim a Escritura me revela. Eu oro, Pai, que saiamos essa noite daqui com essa certeza e transbordantes dessa vida. Que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos,